olhar os 19 primeiros versos do Salmo 78, e há um salmo logo depois, o Salmo 81, que está tratando do mesmo assunto, e esse salmo tem 72 versículos, então nós vamos ler até o 19, que diz assim, o Salmo 78: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair, resgatou o fluir e fez fluir como águas, como um rio, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Esse salmo sonda profundamente os nossos corações. E essa pergunta, que não é a final do salmo, já que eu disse que ele tem 72 versos, deve ficar para nós continuamente. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto para nós? Existem muitas maneiras de ir do Egito para a Palestina, muitas formas, e nenhuma delas você escolheria ir pelo deserto do Sinai. Sabe, há tantas formas. O Monte Sinai fica a cerca de 300 quilômetros do caminho. Você anda para trás. Você sai do Egito e anda para trás. Por que você andaria para trás se você tem que fazer uma viagem do Egito até Canaã, até a terra prometida? É ruim o suficiente dirigir um carro se você estiver andando onde não tem água, onde não tem como você arrumar comida, onde não tem sombra. É um desvio enorme andar 300 quilômetros de carro por um lugar totalmente inadequado para a vida, é perigoso, mas essas pessoas não iam andar de carro, e elas iam andar a pé, num lugar totalmente abrasador. É um desvio que testará realmente sua paciência. Você pensaria que Deus, se você vai escolher um agente de viagens, você quer que a agente de viagens entenda o percurso, entenda a melhor maneira de chegar aonde você quer, a maneira mais confortável, a maneira mais rápida.
o melhor caminho, o melhor trajeto. Você não quer ir para o outro lado do mundo e um agente de viagem fazer você fazer 50 escalas por aeroporto. Você acha que ele, como agente de viagem, sabe o melhor caminho, o menor número de escalas possíveis, o melhor tempo em escala. Não há nada pior do que ficar em aeroporto parado. Então você pensaria que se Deus fosse um agente de viagens, ele conheceria o terreno que ia do Egito para onde ele prometeu que ele levaria, o caminho mais curto. Você poderia pensar que um Deus que deveria saber qual é o caminho mais curto, e além disso, tinha e tem a capacidade de abrir um mar para as pessoas passarem, se ele pode fazer isso, além de saber a rota certa, direta, então ele podia traçar uma rota reta, indolor, para a terra prometida de uma forma imediata e rápida. E certamente Deus podia dar a lei em qualquer lugar. Ele deu a lei no Sinai, mas ele podia dar a lei em Cades Barneia, que é o momento, o lugar que só falta você atravessar o Jordão para estar na terra prometida. Ele podia dar a lei em Hebrom, em algum lugar às margens do Rio Jordão. Mas a filosofia de agente de viagens que nós gostamos, ela não está na mente de Deus. Eu diria, como Deus deve se cansar, entre aspas, né? Já que falar em cansaço para Deus só pode ser metaforicamente, como ele deve se cansar com a frequência com que nós questionamos o itinerário de Deus para nossas vidas. A frequência com que nós reclamamos por que a vida está indo por um caminho, se nós conseguimos enxergar um caminho muito mais curto, muito mais direto, para a terra do leite e do mel, que a gente tanto quer. Quantas vezes nós achamos que sabemos o melhor de como ir daqui para lá, e de lá para cá, e como nós ficamos às vezes perturbados com o fato de Deus parecer estar indo por um caminho totalmente diferente. Mas não é só que houve um desvio porque você não quis ir para São Paulo pela Dutra, porque não tem beleza, e você quis ir por Santos, aqui pela Costa Verde, podia ser mais longe, fazer mais curva, mas você vai ver o mar e a montanha. Não é isso. É o caminho mais longo e terrível, abrasador. Somos muito mais propensos a resmungar com o piloto, o maquinista, quando nós começamos a perceber, por exemplo, que o trem está virando para o sul, o sinal está na direção errada, e você chega lá por um caminho terrível, quando nós devíamos sentar pacientemente e esperar as lições do Senhor, esperar, por que Deus está me levando por esses caminhos? Por que é necessário? O que Deus quer me ensinar, me levando? Ele sabe muito melhor do que eu. Ele criou a terra prometida, o Egito, o Sinai. Ele sabe o caminho, ele sabe onde as coisas seriam mais fáceis. Deus nos guia de um modo muito misterioso. Como o Salmo 23, nós estávamos falando no momento do louvor, ele nos guia às vezes para a pastagem verdejante, mas ele mesmo nos leva para o vale da sombra da morte. A ovelha não estava no vale da sombra da morte porque ela se perdeu do pastor. Não. Ela disse que não tem medo exatamente porque o pastor está com ela. Ela sempre segue o pastor. Ele é um guia misterioso. Deus é um guia muito misterioso. Nós nunca sabemos o que virá a seguir. O que vai acontecer amanhã com você? Você vai passar um dia tranquilo ou você vai acabar o dia no hospital? Você vai acabar o dia com a sua família ou vai estar na UTI? Nós não sabemos. Deus nos guia de um modo misterioso. Nós nunca sabemos o que virá a seguir. O grande pecado das pessoas é exatamente querer saber o que vem amanhã. Muitas pessoas dizem que querem saber a vontade de Deus, não querem nada. Quem quer saber a vontade de Deus lê a Bíblia. Quando as pessoas querem saber a vontade de Deus fora da Bíblia, o que elas querem é saber o futuro. Elas querem uma cartomante. Elas querem saber o amanhã. E Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Você não vai não vai mudar um fio, a cor do fio do seu cabelo se preocupando com o amanhã.
A tua paz é porque Deus sabe o que está fazendo amanhã. Deus nunca faria sucesso no setor de viagens. Deus nunca faria sucesso como um guia, como um agente de viagem, porque Ele está sempre levando seus melhores clientes, eu diria, para o deserto, para um lugar que não parece bom. Ele levou o seu próprio filho para o deserto por 40 dias. O Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Você não pensaria que o melhor, como eu usei a expressão, cliente, o melhor homem que já andou no mundo foi Cristo? Mas que caminhos estranhos Deus levou ele. E depois Ele levou o seu filho para um deserto mais profundo, no Getsêmani, até levar o seu filho para um deserto final, onde não havia nada da vida, do sorriso, da presença e da comunhão pacífica do Pai para ele. Ele foi o bode expiatório, não é? Nós sabemos que o bode expiatório, ao contrário do cordeiro da propiciação, e esses dois animais representavam o que Cristo ia fazer. O da propiciação era morto, o sangue era levado para o Santo dos Santos e era colocado sobre a tampa da arca, que é o propiciatório, para propiciar a ira de Deus, porque a lei estava dentro da arca da aliança. Mas o bode expiatório não, né? O sumo sacerdote confessava todos os pecados com a mão. Voltou. O sumo sacerdote confessava todos os pecados de Israel com a mão na cabeça do bode expiatório, e o bode expiatório era levado para o deserto. Então ele era abandonado lá para sempre, num lugar sem vida, sem morte, fora do arraial da congregação, onde estava a comunhão de Deus. Portanto, claramente não é porque ele tem algo contra as pessoas que ele leva elas para o deserto. Ele leva os melhores para lá. Ele levou o seu próprio filho para lá. Ele deve pensar que há algo bom demais em nos levar para o deserto. E ele pensa que não há pressa de nós chegarmos num lugar com leite e mel. E uma vida sem aquilo que o deserto proporciona. De fato, ele nos diz que a prosperidade da terra prometida é tão perigosa para as nossas almas, que apenas a lembrança, apenas se ficar fixado em nossas mentes, a lembrança das fraquezas e maravilhas sérias de Deus no deserto, afetará o rio da nossa autossuficiência e orgulho, de inundar nossas vidas e nós nos afogarmos. O que Deus diz é que se nós não tivermos uma experiência do deserto, em que nós aprendemos a confiar nele como a fonte da nossa suficiência, quando nós tivermos leite e mel, nós vamos nos afogar no orgulho. E o que ele diz por meio de Moisés ao povo de Israel, após um desvio de 40 anos no deserto, pouco antes de atravessarem a terra prometida, é exatamente isso. Em Deuteronômio 8, 11 a 18, ele diz: tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morando, ou seja, depois que eu tirar vocês do deserto, vocês vão construir a casa de vocês vão ter gado, e vão ter abundância, vão ter dinheiro, né? Seria hoje. Que não aconteça que quando vocês estejam satisfeitos, morando em boas casas, de aumentarem os seus rebanhos, e sua prata, e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo
fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e as minhas mãos ajuntaram para mim a riqueza que eu tenho. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de ganhar, de adquirir, de produzir riqueza, bens, como eles teriam casa, né? Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Resumindo, a filosofia do nosso agente de viagens, se você é um eleito de Deus, é que essa viagem no deserto que ele fornece aos seus clientes não são desvios, não são momentos perdidos, não são o atraso, pelo menos não diferente do que a visita que você faz a um hospital para tomar uma série de vacinas, não é? Contra uma série de doenças, para que você tenha uma vida adulta saudável, para que você esteja imunizado de algumas coisas que lá na frente vão ter contato com você. A lição do deserto é que, se você não aprender a dependência final que você tem de Deus, uma mentira que já está no coração do homem natural, vai se manifestar no seu coração, de que o teu sustento vem de você mesmo, que você ganhou dinheiro para ter a sua casa, o seu carro, os seus bens, que é fácil esquecer que Deus é que nos dá tudo. No deserto é mais fácil você perceber isso, porque não há nada para me sustentar ali, e eu sei, se Deus não me mantiver vivo aqui, eu estou morto. Mas ele diz: quando vocês chegarem num lugar onde eu estou dando essas coisas, vocês vão achar que vocês não dependem totalmente de mim. Vocês vão começar a achar que vocês dependem do dinheiro, da prata, do ouro, da casa, e que aquilo foi vocês que construíram e não eu que dei. Mas tudo que vocês tiverem, eu dei tanto quanto tirei a água da rocha. Tudo que vocês tiverem, eu dei tanto quanto fiz cair comida do céu. Mas vocês tendem a esquecer isso. E ele os guiou no deserto, diz, para humilhá-los e testá-los, para fazê-los bem no final. Que bem? Para que estômagos, casas, rebanhos, prata e ouro nunca fossem deuses para eles, para que eles nunca confiassem nessas coisas, e para que o orgulho daquelas coisas nunca entrasse no coração deles, dizendo que eles adquiriram aquilo com a capacidade deles, com o poder deles. Você não precisa de 40 anos no deserto para ensinar como obter riqueza. O que Deus vai fazer é outra coisa. O que Deus pretendia fazer durante o teste no deserto era tornar as pessoas intensas, profundas e duradouras, conscientes da sua total dependência de Deus, de tal maneira que elas nunca confiassem no dinheiro, que elas nunca confiassem em suas casas, que elas nunca confiassem nas suas capacidades para ter o que elas tinham, para que elas confiassem sempre em Deus. Deus pretendia dar a eles experiências no deserto, o que tornaria impossível para uma pessoa razoável dizer: meu poder e minha força me conduziram no deserto. Deus ia tirar a água da pedra para que as pessoas vissem como eu poderia tirar a água da pedra. Não poderia. Como eu poderia? Ele ia dar a eles experiências para que eles vissem o que era verdade, mas que naturalmente você não vê. Que a dependência de um homem de Deus é total, completa, o tempo inteiro, e que não há nada que ele tenha que ele mesmo conquistou. O verdadeiro campo de testes da vida é a terra prometida, queridos, é a terra prometida da prosperidade. O deserto não é o campo de prova, o deserto é o campo de treinamento. Se você for bem, não é? Se você é um daqueles que Deus realmente deu ao seu filho, então no deserto você vai aprender que Deus é tudo que você tem. Então, de tal maneira você vai aprender isso, que você vai, como Paulo, dizer assim: eu sei ter muito e sei não ter nada. Quando eu tenho muito, eu não confio naquilo, eu continuo
confiando em Deus. Quando eu não tenho nada, eu continuo confiando em Deus. Então, eu sei tanto estar na terra que mana leite e mel, como sei viver no deserto. O deserto, então, é o campo de treinamento, a terra do leite e mel é onde a batalha pelo teu coração é travada. Deus diz, cuidado, para que quando vocês entrarem na terra, e aí agora tiverem casas, gado, prata e ouro, não digam, o meu poder e a minha capacidade adquiriu essas coisas. Que vocês saibam que eu estou dando aquilo a vocês, tanto quanto eu tirei a água da pedra. Fiz cair comida do céu. Então, a mais, eu diria, o que Deus está dizendo é o seguinte, vocês vão amar mais o leite e o mel, e depender deles ou de mim? Você aprende a depender de Deus no deserto. A única evidência de que o filho confiava totalmente no pai é em como ele vai para a cruz. A única evidência de como Deus é tudo para nós é o campo de treinamento do deserto. Quando nós chegamos no lugar onde tem leite e mel, nós começamos a ter menos anseio por Deus, menos percepção de que nada que temos vem de nós mesmos, então nós não aprendemos nada. Há mais escorpiões e serpentes ardentes nas boas casas e rebanhos e manadas e no ouro e na prata, além do Jordão, Deus está dizendo, do que jamais houve sobre as rochas no deserto. Ou seja, sobre as rochas no deserto, ficava muito claro o quanto vocês dependem de mim. Mas esse mundo tem uma capacidade, e a terra onde vocês vão entrar, que eu vou dar a vocês, tem a capacidade de vocês começarem a pensar que vocês dependem menos, ou começar a achar que o leite e mel pode dar satisfação no coração de vocês. E nenhum de nós é tão esperto para evitar a mordida ou ficar imune à picada que pode ser dada a nós por essas coisas, ou nos dar-nos o luxo de ignorar o plano de viagem de Deus e contornar o deserto. Nenhum de nós pode contornar o deserto. Nós precisamos realmente descansar em Deus profundamente e aprender nossa dependência total dele no deserto, para que nós possamos em qualquer situação continuar com o coração tão aquecido por quem ele é, e não pela prata e ouro e leite e mel, como assim. Então, o deserto é a graciosa inoculação de Deus contra as infecções da prosperidade, como a vacina é uma coisa misericordiosa, né, que vai inocular em nós algo que vai nos proteger das infecções bacterianas. Então, o deserto é Deus inoculando em nós aquilo que forma um sistema de defesa forte. Então, você pode contar com isso, se você é um amado filho de Deus. Se você ainda não esteve lá, você estará. É por isso, amanhã não pergunte a Deus quando o caminho parecer estranho, quando o caminho parecer estar se desviando daquilo que era mais fácil. Então, Deuteronômio 8:5 diz, saiba então em seu coração que, como um homem disciplina o seu filho, o Senhor seu Deus disciplina você. E no Hebreus 12:11, quando diz, no momento toda disciplina parece mais dolorosa do que agradável, depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Então, o deserto nunca é fácil. Não foi feito para ser fácil e não é fácil, mas a Bíblia diz, você viu Deus dizendo, eu fiz isso para o vosso bem, para o vosso bem. E nós somos treinados por Deus assim. Aqueles que são mais bem treinados são mais felizes, mais livres e mais agradecidos. Eles podem ter muito e podem não ter nada. A comunhão deles com Deus, o seu desejo de estar sempre conhecendo e contemplando mais Cristo, não tem nada a ver. Quando ele tem mais dinheiro, o lazer não passa a ser um problema para ele encontrar o seu deleite e suas prioridades em Cristo. Quando ele tem saúde, ele não fica mais à vontade e
sabe? Porque ele tem esses anticorpos contra as coisas que tendem a afastar o coração de Deus. Então nós vemos o fracasso de Israel no deserto. A história de Israel, desde o Êxodo, quando eles saíram do Egito, até o momento que cruzaram o Jordão com Josué para a terra prometida, ela pode ser traçada brevemente assim. A viagem do Egito para o Monte Sinai, que, como eu disse, estava andando para trás, onde a lei foi dada, levou 3 meses. Eles deixaram o Egito em Êxodo 14 e chegaram no Sinai em Êxodo 19. Então, de Êxodo 15 a Êxodo 18, descreve a primeira jornada no deserto, do Egito para o Sinai, como eu disse, andando para trás. E aí, quando eles chegaram no Sinai, eles ficaram lá 2 anos. 2 anos. O povo de Israel permaneceu no Sinai enquanto a lei foi dada a eles. Enquanto o tabernáculo foi construído e a arca da aliança, enquanto o plano de adoração, enquanto todas as coisas que apontam para Cristo foram sendo reveladas a eles. Então, esse tempo, esses 2 anos, é coberto de Êxodo 19 até o seu final, e depois por todo o livro de Levíticos, e depois pelo livro de Números, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10. Então, esses 2 anos é coberto aí, de Êxodo 19 até Números, capítulo 10. Então, de Êxodo 19 a Números 10, o povo está no deserto, no Sinai. Em Números 10, verso 11, o povo parte do Sinai em direção à terra prometida, 2 anos e pouco depois que eles tinham deixado o Egito. E eles chegaram a Cades Barnea, no deserto de Parã, ao sul de Canaã, em Números 13. E os 12 espias são enviados para olhar a terra. Após 40 dias, eles retornam, e nós sabemos que Caleb e Josué estavam com eles, e Caleb e Josué fizeram um relatório, em Números 13, verso 30, que diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os outros 10 espiões se opõem a essa decisão com um argumento surpreendente. É incrível pensar que pessoas que atravessaram o Mar Vermelho e passaram 2 anos e meio num deserto, com Deus dando a eles água onde não tinha água, comida onde não tinha comida, contra toda a probabilidade, toda a possibilidade de se manter vivo. É incrível que essas pessoas que passaram assim, no deserto com Deus, eles disseram: não podemos ir contra aquele povo, pois são muito fortes, muito mais fortes do que nós. Números 13, 31. Sabe, o meu palpite é que Caleb e Josué se olharam incrédulos. Será que essas pessoas estavam conosco esses 2 anos e pouco? Será que elas saíram com a gente do Egito? Eles são fortes demais. O Egito é o império do mundo. Faraó é o homem mais poderoso do mundo. Nós atravessamos o mar andando. Será que são as mesmas pessoas? Depois ainda olharam incrédulo para Moisés, olharam de volta para os 10 espias. É como se eles gritassem: e daí que eles são mais fortes? É óbvio que são. É óbvio que a força relativa contra eles, nossa força em relação a deles, nós não teríamos nenhuma possibilidade de conquistar a terra. É verdade, as pessoas que confiam em Deus sempre ficam confusas. As pessoas que confiam em Deus, como Caleb e Josué, elas sempre ficam confusas diante do ateísmo prático de cristãos nominais. É sempre perturbador, queridos. Aqueles homens disseram: nós não podemos entrar, nós somos como gafanhotos, eles vão pisar em nós, vão nos esmagar. Caleb e Josué não podiam entender, porque, como eu disse, as pessoas que confiam de fato em Deus sempre ficam confusas diante do ateísmo prático de cristãos nominais.
Os cristãos nominais, eles sempre olham para aquilo que são as suas capacidades, e eles tiram Deus de vista. É óbvio que essas pessoas não estavam olhando para Deus. Jesus diz assim: a minha paz vos dou. Lá vem um cristão nominal dizer: mas no meu caso, a paz não funciona. O mesmo cansaço que Josué e Caleb têm é o que vem ao nosso coração. Não é? Como assim? Por que não? Por que no seu coração não? Porque minha vida é muito difícil, é muita escuridão. Papai era ruim, mamãe era ruim, vovô péssimo, meu tataravô era pirata. A pergunta é: e daí? E daí? Quem disse isso foi Jesus. Ele disse: minha paz vos dou. O que o teu avô tem com isso? Ele não pode fazer nada, ninguém pode. Nós não estamos falando sobre as nossas capacidades. Por que essas pessoas não queriam entrar? Porque elas tinham baixa autoestima, porque elas tinham sido escravas, porque elas tinham tido uma vida tão dura como escravos, que agora elas ficaram com tantas marcas psicológicas, que elas não podiam entrar. Se Deus disse: suba e tome a terra, ou minha paz vos dou, ou quem me segue não andará em trevas, ou eu sou o descanso. Se Deus diz alguma coisa, que importa se você conhece a noite da alma, não conhece a noite da alma, e como foi a sua vida? É irrelevante que nós pareçamos gafanhotos em comparação aos habitantes de Canaã. É o que Caleb e Josué disseram: é irrelevante. Nós somos mesmo, a gente parece gafanhoto. De fato, esse poder que eles têm é a razão para nós irmos, por eles serem mais fortes, por eles serem mais poderosos, pois Deus vai obter toda a glória da nossa vitória. Não é o que Deus nos ensinou desses 2 anos no deserto? Que nós somos totalmente incapazes de sobreviver naquele deserto, a não ser que não fosse Ele. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É verdade que nós somos como gafanhoto, mas e daí? Ao nos dar a vitória, vai ficar evidente para o mundo que toda a glória pertence a Deus. Gafanhotos certamente nunca serão capazes de se vangloriar quando Deus der a vitória. Nós somos gafanhotos, mas quando nós vencermos, nenhum de nós vai se orgulhar, porque nós vamos ainda lembrar: nós somos apenas gafanhotos, nós éramos para ser esmagados, e não fomos porque Deus fez isso. Aí o que eu tinha dito antes: quando vocês estiverem na terra, vocês vão dizer: Deus fez isso. Quando vocês estiverem em uma casa, vocês vão dizer: Deus fez isso, não tem nada a ver comigo. Quando Jesus diz: minha paz vos dou, isso prova que realmente eu não tinha paz nenhuma, nem capacidade. Meu cérebro, a química do meu cérebro, o mundo, papai, mamãe, vovô, tudo conspirava contra eu ter paz. Mas então, quando eu tenho paz, toda a glória vai para o príncipe da paz. Mas em Números 14, o povo prova que 2 anos e meio no deserto não foi longe o suficiente para ensiná-los a confiar somente em Deus. Esse é o propósito do deserto. E eles se rebelaram contra Moisés e contra Deus. Eles, em vez de falar: olha, Deus deu água a gente onde não tem água, não foi a nossa força. Deus deu comida onde não tinha comida, não foi a nossa força. Deus vai dar isso e não nós, não vai ser a nossa força. É tudo a mesma coisa. Em Números 14, 11, o Senhor diz a Moisés: até quando esse povo vai me desprezar? Você vê, Deus não vê os nossos medos. Nós falarmos que no nosso caso é diferente, como uma coisa diferente. Você poderia dizer que essas pessoas estavam simplesmente com medo. Nós estamos falando de uma quantidade enorme de pessoas. Umas tinham problema de pressão alta, outras tinham problema tal, e elas ficaram com medo. Deus disse: até quando esse povo vai me desprezar? Até quando eles vão agir sem compreender que eu opero aquilo que eu digo, que eu opero querer, o efetuar? Até quando? Deus não disse até quando esse pessoal vai ter um problema psicológico, até quando eles vão ter um problema bioquímico, até quando eles vão me desprezar, e até quando eles não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz entre eles.
eu os ferirei com peste e vou deserdá-los. A Bíblia diz: Deus provou o seu amor para conosco. Nós, se acharmos que por qualquer caminho, dificuldade, nós tivermos dificuldade com o amor de Deus, a questão é a mesma: até quando nós vamos desprezar Deus? Deus não tem que provar o seu amor para mim amanhã. Eu disse que Deus nos conduz por caminhos estranhos, amanhã, depois da manhã, enfim, um dia chega para todos nós essas direções que Deus dá à nossa viagem. Mas Deus já provou o seu amor, por isso que Paulo bota isso no passado, não tem nada a ver com o presente. Ele diz: Deus prova, o seu amor para conosco, porque Cristo morreu. Ou seja, aí ele fala do passado, ele prova para sempre, com um único ato: Cristo morreu, como a minha propiciação. Mas Moisés, um dos líderes mais pacientes e comprometidos que já existiu, orou e disse a Deus: pelo teu nome, se esse povo não entrar na terra prometida lá no Egito, as pessoas vão dizer que tu tirou eles de lá e não colocou eles na terra. O seu nome não seria exaltado, ele diz em Números 14, 15 e 16. Você vê, o argumento de Moisés é sobre o nome de Deus. E ele argumentou com base na autorrevelação de Deus no Monte Sinai, durante aqueles 2 anos e meio, em Êxodo 34, 6 e 7. Deus disse que era alento para irar-se, repleto de amor constante, e que perdoa a transgressão, como está em Números 14, 17, 18. Então, Deus disse: essas pessoas não vão entrar, mas ninguém vai dizer que eu tirei um povo do Egito e não coloquei naquela terra. Mas essas pessoas que me desprezaram, que apesar de ter sido mostrado claramente a dependência final que elas têm de mim, e elas me desprezaram, dizendo que há problemas na vida que estão além de mim, e que há dificuldades que estão além de mim, e que se elas não puderem fazer com suas próprias forças, então elas vão dizer que porque o seu físico, o seu cérebro, as suas capacidades não podem, então eu não posso fazer, elas não vão entrar. O Senhor respondeu: no entanto, eu os perdoarei, no sentido de que Israel como um todo não seria tirado daquilo que Deus tinha prometido. No entanto, eu juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Você vê como Deus não tratou o medo deles, as justificativas humanas plausíveis para não entrar. Como eu disse, cristãos nominais sempre perturbam cristãos verdadeiros como Caleb e Josué, quando eles começam a alencar impossibilidades humanas como se elas fossem impossibilidades para Deus. Deus chama isso de desprezo. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Deus não toma as coisas como nós tomamos. Nós podíamos dar 1000 desculpas a essas pessoas. Como eu disse, elas tiveram um passado difícil, 400 anos de escravidão, todos os antepassados, isso criou uma autoestima muito baixa nelas, então elas ficaram com medo. Ter medo é uma coisa muito natural, ainda mais que tem gente que tem uma propensão natural a ter medo, outras pessoas têm uma propensão bioquímica a ter medo e a não confiar, e a ficar com medo de tudo, e a ter medo e ansiedade sem fim. Não. Deus diz: ninguém que me tratou com desprezo verá. Deus diz: isso é me desprezar, é me chamar de mentiroso. Eu diz: minha paz vos dou, aí você levanta. Não, no meu caso você não dá. Você me despreza, você diz que eu minto. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, ou seja, ele sabe que é fraco, mas que eu ia fazer, eu o farei entrar na terra
que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho, da onde eles tinham vindo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Você vê como Deus diz? Diz que essa é uma evidência de impiedade, continuamente desprezar Deus e dizer que Deus não é capaz de fazer o que Ele disse que faria. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as suas queixas e as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra. Números 14, de 20 a 30. Toda a turma foi reprovada, queridos, no exame final de treinamento da região selvagem, e não teve permissão para se formar, é o que eu digo. Essas pessoas foram levadas para o deserto, para elas verem que Deus é suficiente quando não há nenhuma probabilidade de vida. Quando elas puderam ver de que Deus é poderoso para cumprir o que diz, quando Deus tira a água da pedra, quando Deus evidencia de que nada que acontece no plano dele com quem ele chama depende daquela pessoa, depende do cérebro dela, da capacidade dela, da força dela, da bioquímica do cérebro dela, depende de qualquer coisa, depende dele. Então toda turma foi reprovada e todas as crianças são mandadas de volta para a escola. Você vê, Deus já disse: todo mundo acima de 20 anos está reprovado, não vai entrar. Viram, tiveram o suficiente para saber que eu sou Deus. Agora, a criançada vai voltar para o deserto, vai voltar para a escola. E se 2 anos e meio de desamparo humano e maravilhas divinas não depositou no coração dessas pessoas uma visão grandiosa de mim, enquanto uma visão pequena delas, Israel ficará então 40 anos na escola. E foi assim que Israel vagou pelo deserto, tratado por um Deus incrivelmente paciente, até que uma geração inteira de incrédulos morresse. Para morrer, a geração que saiu devia morrer mais ou menos, no período que é falado, e o número de pessoas que saíram, umas 70 pessoas por dia durante 40 anos. Até que uma geração toda de incrédulos morreu, e esse período é coberto no restante do livro de Números, do capítulo 14 até o final. Não é difícil vir a lição que Deus quer nos ensinar a partir da experiência de Israel no deserto. Deus disse que, apesar de terem visto a sua glória e sinais que ele operava no Egito e no deserto, ainda assim eles colocavam Deus à prova repetidas vezes. Eles se queixavam, eles não deram ouvidos, ele diz, à sua voz, e nem descansaram no meu poder. Nunca descansaram no meu poder, nunca tiveram paz no meu poder, nunca tiveram aquela paz confiante de Caleb e Josué, que disseram: Deus falou que nos daria. Por que nós vamos ficar com medo porque nós somos como gafanhotos? E isso só vai mostrar no final, quando ele der a vitória, que toda a glória é dele, que ele fez tudo e que nós não fizemos nada. Então a implicação é clara: o propósito de Deus no êxodo e no deserto errante era humilhar e colocar à prova, como está em Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Ou seja, eles seriam levados a olhar para a sua total incapacidade nessa escola que nos leva a confiar totalmente em Deus. Pessoas salvas foram levadas para este lugar, queridos, onde eles não acreditam nada a eles mesmos. Portanto, eles nunca ficam levantando argumentos. Quando a Bíblia diz algo, eles não levantam, mas nesse caso, naquele outro caso, não existe nenhum caso. Nós estamos falando de Deus. É óbvio que se alguém falasse: nós vamos passar pelo mar, era normal alguém dizer: não, eu acho que não é um bom plano, porque eu acho que é uma impossibilidade
física, há uma impossibilidade biológica em nós de atravessar o mar, mas era sobre o que Deus faz, não sobre o que os homens fazem. E depois de Ele mostrar essas maravilhas para eles nunca confiaram em Deus e não se apoiaram na suficiência de Deus. E nós temos que aprender a nunca mais nos apoiar em nossos insights, em nossas ideias, em nossas capacidades. Por isso Deus diz, quando vocês estiverem na terra com casas boas, com ouro, prata, nunca digam que foi vocês que adquiriram aquilo, porque eu dou o poder para vocês adquirirem aquilo. Eu dou, como tirei a água da pedra, como Provérbios 3, 5 e 7 diz, nós somos levados a esse lugar em Cristo. Nós vimos maravilhas maiores do que essa. Nós falamos a respeito de tudo que Deus fez em Cristo, e sempre há cristãos nominais levantando dificuldades para Cristo. Cristo está à direita do Pai. A pessoa diz, é verdade, Ele tem todo o poder, tudo está subjugado a Ele. Isso é verdade. Então Deus, Ele falou isso para nós, e nesse caso aí eu já acho que não é. Isso é cristianismo nominal, queridos. É por isso que Jesus chamou essas pessoas de pessoas ímpias. Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite mal. O currículo no deserto é projetado para mostrar o nosso desamparo, para mostrar que realmente nós somos filhos da ira, que nós não conseguimos ter paz, que nós não conseguimos ter satisfação, que nós temos medo da morte, que a nossa vida não faz sentido, que tudo que a gente acha que vai entregar para nós alguma coisa não entrega. O deserto é feito para isso, para nós vermos a nossa total incapacidade, a futilidade das nossas vidas, o nosso desamparo. O deserto foi projetado para mostrar que Albert Ellis, que é um psicólogo americano muito famoso por uma teoria importante que ele desenvolveu e lançou em 1955, ele é a terapia racional emotiva comportamental, e ele morreu em 2007. Numa parte da obra que eu estava lendo, ele diz que crer em Deus é uma coisa infantil e não racional. E depois ele fica desenvolvendo isso. Mas eu estava pensando, quando estava lendo psicologia clínica, filosofia e psicoterapia, vindo desse estudante importante da alma humana, né, na terapia racional e emotiva comportamental, ele diz isso, que a crença em Deus é uma coisa infantil e irracional. Mas esses homens no deserto não eram exatamente isso, queridos. O que eram aqueles homens no deserto? Crianças indefesas. O que é uma criança? Uma criança, ela não pode nada. A criança nasce, e aí ela pode o quê? Ela pode se alimentar? Não pode. Outra pessoa tem que alimentar ela. Ela pode andar? Não pode. Alguém tem que carregar ela. Ela pode se limpar da sujeira que ela produz? Não pode. Outra pessoa tem que limpar ela. Uma criança é assim, é totalmente impotente. Se não houver alguém que cuide dela, ela está morta. E quando a pessoa diz isso, olha, crença em Deus é uma coisa infantil, eu penso, nada mais apropriado, não é? Por isso que a Bíblia diz que a menos que nós nos voltemos e nos tornemos como criança, nós nunca entramos no reino de Deus. Não é nós nos tornarmos como as pessoas, sei lá, como Gonzaguinha cantaria na pureza das crianças. Não é isso que Deus está dizendo. Enquanto você não perceber que você é totalmente desamparado como uma criança, que depende que outra pessoa faça tudo, senão você não come, não se limpa, não bebe, não sai daqui para ali, enquanto você não perceber a sua total incapacidade, você não está no reino de Deus. E quando você não atribui tudo a Deus, você não viu.
E a lição avançada no deserto, porque nós vimos essa parte, eu diria que é a lição número 1, não é? O curso de desinflando o ego humano, mas nós vimos que foi difícil para as pessoas o curso. E o seminário mais avançado é intitulado Como Espalhar uma Mesa no Deserto. Você viu como o salmista tinha perguntado: vocês creem que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Se vocês creem nisso, vocês enxergaram a sua total incapacidade, mas a capacidade final de Deus. Quem pode dar um banquete num deserto onde não tem água nem comida? Então o curso é muito fácil se você estiver pronto para isso, mas se você não estiver, vai ser totalmente humilhante. Você sempre vai ter dificuldade com cada sermão que diz que Cristo é tudo, que Ele realmente cumpre todas as coisas que o Pai exigiu e que realmente Ele dá todas as coisas que Ele diz que dá, que Ele nos dá paz, gozo, e que da mesma maneira que o Pai tem um prazer infinito nele, isso é dado a nós, que nós podemos não vê-lo, estarmos sobre muito sofrimento e ainda assim ter uma alegria indizível e cheia de paz nele. Então o ensinamento em duas partes, uma indo para o Monte Sinai. A primeira metade do curso foi ministrada no Êxodo 16, no caminho entre o Egito e o Sinai. Os israelitas aprenderam a lição do deserto. A primeira parte, sabem que não tem recursos, nem para se alimentarem, como uma criança, nem para beber água, nem para continuarem vivos por eles mesmos. E eles dizem assim em Êxodo 16, 3, disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda uma multidão. Essa foi a resposta deles. Eles viram a sua impotência e eles não gostaram disso. Há um outro salmo sobre esse tema que mostra a festa dos tabernáculos. E o verso 13, o Salmo 81 diz: toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. O shofar, né, que é o chifre do carneiro que foi soprado, era soprado para anunciar as festas anuais de Israel, a festa dos tabernáculos, Pentecostes, enfim. O único mês em que o chifre de carneiro era tocado 2 vezes era o 7º mês do calendário hebraico, e foi o mês em que a festa dos tabernáculos era celebrada. Então, o salmo, que é logo depois desse salmo que eu estou lendo, está tratando do mesmo assunto. Alguns salmos diz: toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um deserto para Israel, uma ordenança, porque este é um decreto para Israel. Estou com deserto na mente, né? Este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Agora, a festa dos tabernáculos era o momento atual, que mesmo depois que estivessem na terra, com leite, mel, ouro, prata, as coisas, uma vez por ano Deus instituiu a festa para que eles se lembrassem do deserto. Deus está dizendo: nos seus melhores dias, para que você não esqueça a sua dependência final de mim, lembre da sua total dependência. E é por isso que todo o salmo é sobre isso. O verso 6 fala sobre como Deus os conduziu para fora da escravidão do Egito. Diz assim: porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. No verso 7, ele fala assim: eu falei com vocês na nuvem da tempestade, lá no Monte Sinai, já no deserto, e provei-te junto às águas de Meribá, que é onde Deus tirou a água da rocha, no deserto. Na sua aflição vocês clamaram e eu lhes livrei do esconderijo dos trovões, lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Todo o resto do salmo também é sobre o que o povo de Deus experimentou no deserto com Deus. Não é simplesmente algo que Israel passou 40 anos lá, é como podemos ver, Deus quer que essa realidade fique na nossa mente constantemente. Por isso ele instituiu a festa dos
Tabernáculo, quando as pessoas, em vez de ficar dentro das suas casas, montavam tendas e iam lembrar de como tinha sido a vida quando Deus não tinha dado nada daquelas coisas a eles e Deus tinha sido o seu sustento. Quando você chega no Novo Testamento, a primeira voz que nós ouvimos é a voz de alguém clamando no deserto, João Batista. Como eu disse, Deus levou todos os seus filhos ao deserto e até levar o seu próprio filho. E o livro de Hebreus especialmente se dedica a isso, o capítulo 13 e 4, mais ainda, que Deus nos chama, todos nós, para o deserto. Em outras palavras, Deus nos chama para nos levar para um caminho que vai nos fazer confiar totalmente nele, se ele nos escolheu. E a prova de que nós estamos entre esses, é que nós vamos chegar a esse ponto, onde nossos corações são capturados pela beleza de Deus, de tal maneira que ele é visto como a suficiência para todas as coisas em nossas vidas, e que ela não vem de mais nada e de ninguém, e nem de nós. Nós devemos tomar isso como nosso para sempre. Então a Bíblia, nesse momento, diz que a vida no mundo, de todos nós, é essa grande condução de Deus pelo deserto, e há momentos em que nós temos mais, mas ainda assim muita coisa do deserto está lá, e o deserto é o lugar que não pode manter as nossas vidas biológicas, porque não há água suficiente, não há comida, não há como fazer plantação, não há como se viver. Deus mostrou àquelas pessoas e a nós que só através do milagre de Deus, o maná, a água, a nuvem, a coluna, a luz, a noite, a nuvem que protegia do sol de dia, é que eles podiam viver. Que tudo em nossas vidas espirituais depende em tudo que o Deus faz por nós em Cristo, já que a nuvem era Cristo, a coluna de fogo era Cristo, enfim. Então, por que a Bíblia diz que você tem que entender que você está no deserto e que a vida de vocês não pode ser sustentada por nada nesse mundo, não a vida biológica, mas toda a vida de você. A Bíblia está dizendo algo sobre a vida, sobre o mundo, dizendo, olha, você não tem nada para se apoiar como sua vida nesse mundo. Todos os filhos de Deus vão ser levados a isso, ou não são pessoas que Deus está de fato conduzindo. Esse mundo nunca pode suportar as necessidades de vocês, como o deserto não podia suportar. Agora, eu posso suportar as necessidades de vocês no deserto. O mundo jamais vai satisfazer vocês, ele nunca será capaz de dar o que você precisa para viver. Porque isso é importante. A maioria das pessoas, quando as coisas dão errado, quando elas têm uma experiência mais clara de deserto, quando Deus nos leva para o sul e não para o lugar que nós pensávamos que estavam indo, quando a água que eles costumavam olhar para ter satisfação se vai, e a comida que eles costumavam olhar para ter segurança de que vão ter deleite e sustento se vai. A experiência no deserto significa que as coisas que você estava buscando secam, elas vão embora. Sua saúde vai embora, as suas relações vão embora, a sua carreira vai embora, seu dinheiro vai embora, algo que é importante vai embora. A vida inteira está indo embora. Quase imediatamente a primeira coisa que nós falamos quando isso acontece é por que Deus permitiu que isso acontecesse. É como se nós fôssemos aqueles murmuradores de Israel, dizendo, por que Deus está nos levando para o lugar errado? Por que Ele não está nos levando na direção rápida, certa, direta, para o leite, o mel? Então, debaixo dessa questão, especialmente para pessoas da nossa cultura, está uma suposição de que se minha carreira tivesse sido como eu imaginei, se a minha relação não tivesse terminado, se eu tivesse casado agora, ou se eu não tivesse casado, ou se eu não tivesse casado com a pessoa que eu estou casada, se eu não tivesse sido abandonado, se eu tivesse conseguido acabar aquilo que eu comecei, a faculdade. Em outras palavras, nós
falamos, se isso não tivesse acontecido, eu seria feliz, eu teria paz, eu teria alegria. Se papai não tivesse sido assim, se mamãe não tivesse sido dessa forma, ou se isso não tivesse acontecido, eu seria feliz. A razão porque nós ficamos bravos é porque nós ficamos decepcionados com Deus. O trabalho de Deus na mente de muitas pessoas, é por isso que ele chamou aquele povo de um povo ímpio, é organizar as circunstâncias do mundo para que a minha saúde, a minha carreira, os meus relacionamentos e todas essas coisas trabalhem para fazer de mim uma pessoa feliz. Uma pessoa que tenha paz. E a Bíblia diz para nós, cara, na real, a Bíblia diz que você não entende esse mundo, não pode suportar as necessidades da sua alma de paz, significado. Não pode satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. O melhor casamento não pode. E quando você estiver num casamento e você achar, minha paz está vindo disso, você é como aquele povo que entrasse na terra e dissesse, agora eu tenho segurança, porque estamos nessa casa, estamos com prata e com ouro, Deus diz. Isso só vai mostrar que vocês nunca me tiveram como um tesouro, que vocês sempre me desprezaram. A melhor carreira não pode, os melhores relacionamentos não podem, mesmo se você pudesse tê-los, não daria a você o que você espera, e se você tiver, você vai perdê-los. É a natureza desse mundo, ser um deserto. Seu coração não consegue encontrar o seu descanso em nada aqui. Se Deus não te sustentar, você não vai ter sustento. Se Deus não tirar sempre água para saciar a sua alma e fazer cair pão para alimentar a sua alma, você vai ter fome. Jesus diz assim em Mateus 11, 28, 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Milhões de cristãos nominais nunca experimentaram qualquer alteração dessa fundação da felicidade, como aquelas pessoas no deserto. Nós não inventamos o evangelho para cristãos nominais, nós esperamos que eles se tornem cristãos verdadeiros. Nós oramos para isso, nós oramos com o apóstolo Paulo, que diz que orava pelos seus irmãos de sangue, não é? Para que eles fossem salvos, porque eles tinham zelo de Deus sem conhecimento. Então observe, a ideia de tornar-se cristão significa ir a Jesus não para encontrar descanso no leite e no mel da terra prometida. Deus disse, se vocês encontrarem descanso em mim no deserto, se vocês virem que eu sou totalmente suficiente e que vocês estão totalmente incapazes, isso vai fazer de vocês ter um coração que confia em mim e um coração livre do orgulho quando eu der a vocês coisas que devem ser só coisas que apontem para mim lá, a prata, o ouro, o mel, o leite que estão lá na terra, que eu vou dar a vocês. Mas muitas pessoas, a felicidade, paz, essas coisas que elas supõem, vêm das mesmas coisas de quando ela se dizia ímpia. Vem da saúde, dos relacionamentos, da carreira. Só que você buscava isso de uma forma e agora você busca isso em Deus, como eles queriam a ajuda de Deus para chegarem na terra. Em outras palavras, ao se tornar um cristão dessa maneira, em ver as coisas assim, os anseios profundos do coração do homem não foram mudados, eles só mudaram a maneira com que eles vão conseguir o que vai fazer eles felizes, plenos, ter paz, satisfeitos. Eles nunca entenderam o mundo, eles nunca realmente passaram por aquela escola onde realmente se aprende no deserto que nós somos impotentes como um bebê, dependentes totalmente de Deus, e podemos descansar como um bebê fará, de que o pai e a mãe fará o que é necessário. O novo nascimento muda o fundo, a raiz, a base do que nos faz feliz. Nós não acreditamos mais nas mesmas coisas que nos fariam felizes, não mais. E debaixo dos nossos questionamentos não estão mais se a minha carreira tivesse ido bem, se isso não tivesse acontecido, porque nós vemos que Deus é que nos levou para todos aqueles lugares.
Deus que nos levou para o deserto, não eram desvios, nem percalços, não, Deus nos levou para aqueles lugares de escorpiões e para exatamente nos ensinar a nossa insuficiência e a suficiência dele. E só quem encontrou a sua total insuficiência, a suficiência de Deus, é de fato um cristão que não é um cristão nominal. Então a Bíblia diz, caia na real, a Bíblia diz que você não entende esse mundo se você acha que ele pode suportar as necessidades. Eu lembro quando eu estava falando há uns anos atrás sobre um dos salmos que fala a respeito disso, eu estava falando sobre a segunda lei da termodinâmica, que mostra que tudo está se esvaindo, o universo está esfriando, está tudo indo da organização para a desorganização, a energia está se dissipando. Aqui eu lembro que eu dei uma ilustração que é como quando você tira um frango, um chester, sei lá, um peru do forno e bota em cima da mesa, o cheiro é maravilhoso, mas se você esperar 3 horas, está frio, não tem mais cheiro maravilhoso, ficou frio. E essas coisas são surpreendentes, né? Eu amo café, mas uma das coisas mais insuportáveis para mim é café frio. Eu não gosto nem do cheiro de café frio. O cheiro é ruim, enquanto eu posso beber café o dia inteiro. Então você vê, o frango fica 3 horas depois na mesa, ficou frio, mas se você deixar 3 dias lá, fede, ninguém suporta mais. Se você deixar 3 semanas, está cheio de bicho, fica insuportável. Então, essa é a lei. A segunda lei que nós estávamos mencionando. Isso acontece não só com frango, não é? Eu disse, acontece com tudo na vida. Tudo está desmoronando, menos Deus. Os filhos de Deus são levados para o deserto para aprender exatamente isso. Sabe? Olhe primeiro para o frango lá, o chester ficando frio, 3 dias depois cheirando mal, ficando rançoso, depois ficando horrível, ficando insuportável. Essa é a imagem do seu futuro, do meu. Paulo diz, o meu homem exterior está se corrompendo. Era forte, era saudável, não é mais. Se as minhas esperanças, se os meus anseios estivessem ligados a eles, eles estão nesse caminho. Essa é a imagem do futuro, mas não apenas do seu futuro. Cada família que você vê, é tão lindo ver uma família de pessoas que acabaram de casar, estão com seu filhinho no colo, mas não vai ficar assim. É como o frango. Você vai envelhecer, seus filhos vão te enterrar. Cada família, cada bairro, cada relacionamento, cada rosto, cada pessoa. O Império Romano parecia tão grande, não é? Mas há séculos que ele é só escombros. Ele durou séculos. Mesmo que de alguma forma você possa obter o melhor, tudo o que o melhor nesse mundo tem é como o frango. Vá para as pessoas que tiveram os melhores casamentos, as melhores carreiras. Eu, essa semana, estava vendo um vídeo que mandaram para mim, do Phil Collins, que eu gosto muito. A banda Gênesis é uma das mais famosas de todos os tempos. Foi fundada em 1967, ou seja, 2 anos antes de eu nascer. Até 1975, o vocalista era Peter Gabriel. Ele era um cara muito assim, avançado, com umas ideias muito malucas para a música, fez um sucesso enorme. Mas ele era esses caras que não se contêm, assim, acha que estão aprisionando as suas ideias avançadas. Então ele saiu do Gênesis e eles não sabiam quem iam colocar como vocalista do Gênesis, e demorou a conseguir, e acabaram chamando o baterista, que é o Phil Collins, e colocando ele para cantar, o que foi ótimo, não é? Porque o Peter Gabriel é excelente e o Phil Collins é super excelente. Mas então me mandaram
o vídeo do Phil Collins. E aí, palco, luz, uma multidão, e chamaram, alguém foi lá falar um negócio e o Phil Collins entrou. E eu pensei, o que é isso, gente? Entrou um velhinho, queridos, com uma bengala, andando assim, parecia aquele velhinho de Up, do desenho. Ele demorou a chegar no palco, não é? E quando ele chegou, ele teve que botar a bengala no lugar e ficar sentado, porque ele não conseguia ficar em pé. Graças a Deus, quando ele cantou, estava tão bom quanto antes. Mas é o frango, sabe? Eu pensei na hora, quem diria que esse velhinho entrando de bengala quase não consegue andar, não é? Não consegue ficar em pé. É um astro da música pop, do rock. Mas é isso, queridos. Se as esperanças do Phil Collins estavam na sua voz, no seu corpo, é triste ver aquele velhinho entrando no palco. A história está acabando, tanto quanto o frango. Se a alegria dele era a sua carreira, suas performances, agora ele consegue cantar ainda sentado, sem se mexer muito. O melhor de tudo é assim, sabe? O melhor de tudo é canseira e nos deixa sobrecarregados. O melhor da vida. Todas as pessoas, sem o que Deus tem para nós, está cansado e sobrecarregado. Agora, nunca despreze Deus dizendo que quando Ele leva alguém a seu filho, essa pessoa continua assim. Porque o fundo, aonde essa pessoa depositava as suas esperanças, ela percebeu que era um deserto, que não tem. Por que Deus permite isso? Não é mais nossa pergunta, não é? O povo de Israel teria perecido no deserto, exceto se Deus interviesse milagrosamente. Você nunca, nunca, nunca chegará às necessidades mais profundas da sua alma e do seu coração e verá elas satisfeitas com nada neste mundo. Então você vai confiar totalmente em Deus. Isso vai fazer que a sua casa, o seu ouro, quando você estiver na terra que emana leite e mel, não capturará seu coração. Nem você vai dizer que as suas forças te deram aquilo. Aquilo nunca vira a fonte de sustentação da sua vida. Você continua tendo Deus. Por quê? Porque você aprendeu que Deus é aquele que te sustenta no deserto, humilha o seu coração, mostra a sua total incapacidade, a sua total dependência dele, de tal maneira que você descansa. E você não fica mais desesperado quando vê o frango apodrecendo, quando vê o Phil Collins entrando como um velhinho. Quando vê que nenhuma carreira pode dar a um homem aquilo que ele tanto almejava. Aqui Phil Collins em breve terá que se deparar com a morte, onde não há astros de rock, nem multidões. É óbvio que aquele velhinho tem os mesmos medos que todo mundo. A morte, a incapacidade de se locomover. Você pensa que é só Phil Collins, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, se não o maior, Eric Clapton, disse: eu não vou poder continuar fazendo shows. Agora, por que não? Quem toca melhor do que Eric Clapton? Segundo Eric Clapton, outra pessoa toca melhor que ele, porque uma vez eu vi perguntar a Eric Clapton assim: como é ser o melhor guitarrista de todos os tempos? E ele respondeu assim: pergunta ao Prince. Mas não dá, porque o Príncipe já morreu também, com 50 anos, não é? E o Eric Clapton disse: eu não posso mais tocar, porque eu tenho mal de Parkinson e cada vez está sendo mais difícil tocar guitarra. E como eu não posso tocar no nível que eu tocava, eu prefiro parar. Eu prefiro não continuar. Você vê, tocar muito bem guitarra parecia ser o céu, mas é um frango, não pode entregar o que promete e, além disso, está indo embora. Então, esses salmos nos dizem, a primeira coisa que a Bíblia diz é que você está sempre ficando o oposto daquilo que Deus leva os seus filhos a ficar, quando você fica como eles, com um coração que não aprendeu a se maravilhar com Deus no deserto. Não vai saber se maravilhar com Deus na terra prometida, porque Deus nunca foi a maravilha do seu coração.
A vida é um deserto, você precisa pensar sobre isso, e isso tem que ser o paradigma de tudo na sua vida. E então Deus nos dá a lição avançada. A Bíblia diz assim em Êxodo 16:4, disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não a minha instrução. Diz: eu vi a queixa dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. A pergunta do Salmo é: Deus pode nos dar uma mesa no deserto? Ser a nossa satisfação, nosso alimento, tudo, quando não há nenhum recurso no mundo para as nossas almas e para a nossa vida? No final da tarde aparecerão codornizes. Apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Um curso muito curto, mas uma lição muito clara. Deus pode preparar uma mesa no deserto. E no deserto, as únicas pessoas no mundo que podiam ter paz, alegria, gozo, são as pessoas que são conduzidas assim por Deus. E, portanto, indefesos como somos, devemos confiar, obedecer, agradecer e então encontrar Deus como nossa paz, suficiência, gozo. E devemos nos alegrar até no deserto, sabendo que cada vez que Deus nos leva por caminhos mais estranhos, Ele quer nos mostrar mais sobre a suficiência de Cristo. Serão maravilhosamente supridos aqueles que estão em Cristo. Mas Israel não aprendeu bem com a primeira metade, os meses se passaram e logo o maná miraculoso ficou velho para eles, como fica para nós, não é? A gente o presente do ar que Deus nos dá, da saúde, a liberdade, a família, até a salvação, para muitas pessoas vai ficando velho com o tempo. E eles esqueceram que a fonte, que todas essas coisas tem uma fonte, é a fonte que é o lugar da nossa delícia, a fonte mais maravilhosa, e o poder da graça de Deus não mais era o deleite, e aquilo que criava as afeições do seu coração. E o povo resmungou: quem nos dará carne para comer? Pois tudo estava bem conosco no Egito. Eles haviam perdido todo o senso de gratidão, e a Bíblia diz: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eles eram escravos, não comiam nada de graça. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e não tem nada para nós a não ser esse maná. Essa atitude deixa o professor do seminário, como eu disse, daqueles 2 anos e poucos num deserto, reprova todo mundo. E Deus disse: consagre para amanhã o povo, pois eles comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram. Ele disse: se tivesse carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que ele saia pelo nariz. E vocês tenham nojo da carne, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo: por que saímos do Egito? É uma coisa terrível e tola dizer a Deus: minha vida seria melhor se eu tivesse isso, aquilo ou aquilo. Tu não é suficiente. É uma coisa terrível. Apenas pessoas míopes, com corações obstinados, querem ou reclamam da escola preparatória de Deus no deserto. Não é fácil, quase nada é fácil no deserto, mas é absolutamente essencial, porque nós precisamos aprender cada vez mais sobre a suficiência de Cristo, a nossa total dependência dele, termos paz, descanso e satisfação e alegria. E Deus os sustentou assim, mas eles não aprenderam a lição. Deus espalhou a mesa. Tudo isso aponta para algo muito maior, não é?
a Bíblia diz que há uma rocha no deserto. Deus disse: mas eu sustentarei Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha os satisfarei. Salmo 81, 16. A rocha também é mencionada no versículo 17, que diz: na sua aflição vocês clamaram, eu os levei do esconderijo dos trovões, lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. O que aconteceu lá? Nós sabemos, Deus tirou a água da rocha. O Salmo 78, 14, 16 diz: de dia os guiou por uma nuvem, e de noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como um rio. Como ele disse que dividiu as rochas no deserto, várias vezes ele tirou água para eles. E em Deuteronômio 32, ele diz assim: eu vou proclamar o nome do Senhor, louvar a grandeza do nosso Deus. É o cântico de Moisés, porque Ele é a nossa rocha no deserto, um Deus fiel. O Senhor terá compaixão do seu povo quando Ele vê a sua força desaparecendo. Portanto, o Senhor dirá agora: onde estão os seus deuses, a rocha em que vocês se refugiaram? Eles podem levantar-se para ajudá-los, podem dar-lhes abrigo. Veja agora, eu sou Ele, eu sou a rocha, não há outro Deus além de mim. Vocês fizeram da rocha de vocês a vida, a saúde, os relacionamentos. Elas podem sustentar vocês agora, elas não estão se esvaindo. Vocês não teriam paz se eu fosse a rocha. Agora, o que significa tudo isso? Significa que mesmo que a vida seja um deserto, espiritualmente falando, há uma rocha no deserto para aqueles que Deus realmente chamou. E se você começar a entender isso, os tempos no deserto vão fazer a sua vida muito mais firmada em Deus, como Caleb e Josué, do que dependentes de qualquer outra coisa a não ser apenas de Deus. E essa é a escola avançada de Deus para os eleitos. No dia da festa dos tabernáculos, Jesus, no momento em que se jogava água, assim, despejava uma quantidade enorme de água, porque Deus tinha tirado água, né, da rocha. Jesus se levantou e disse: eu sou a água da vida. Jesus mostra, não é, na festa dos tabernáculos, dos dias dele, como aquilo tudo apontava para ele, que essa era a história sobre o que Deus faz com aqueles que ele leva a ele. Em João 8,18, havia um momento na festa dos tabernáculos que eles acendiam candelabros imensos, para lembrar da nuvem, da coluna de fogo. Em João 8,2, nesse momento, quando os candelabros eram apagados, no final da festa dos tabernáculos, era um momento meio triste, porque as pessoas em Israel, nos dias de Jesus, lembravam que a Shekinah de Deus, a nuvem da glória, não estava sobre o templo há muito tempo. E nesse momento, João 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo, a luz, lá a nuvem que guiava, era eu. Ele declarou assim, em João 6, 32, 35, declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram a ele: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Cada vez que algo realmente difícil acontecer, há uma voz, por assim dizer, para cada um de nós, se nós somos pessoas que realmente têm um coração, um ouvido para ouvir Deus. Faça de mim a sua rocha no deserto, porque todas as outras rochas vão ruir. Não construa nada sobre elas. Faça de mim a sua luz quando todas as outras luzes se apagarem, porque elas vão se apagar. Faça de mim a água quando todos os poços secam, todos os poços vão secar.
o poço do seu corpo saudável, o poço da juventude, o poço do seu trabalho, todos os poços vão secar. Se você fizer deles a fonte da saciedade da sua sede, vocês vão morrer de sede. Faça de mim o pão. Por que aquela geração no deserto se perdeu? Porque sempre elas foram a Deus por algo. Eles não entenderam que o pão que Deus deu era para mostrar que Deus é o pão. Jesus diz: eu sou o pão. Era sobre mim. Ninguém que come de mim tem fome de novo. Ninguém que bebe de mim. Você pode dizer: ó, pastor, no fim desse sermão eu tenho um problema. Há muitas coisas que foram ditas que vão em direção a mim. Sim, mas Deus nos leva, quando Ele nos chama a essa rocha. Aquele povo, eles falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? É isso que a gente ouve muitas vezes quando nós falamos sobre tudo que Cristo é. Há pessoas, cristãos nominais, que dizem: acaso pode Deus preparar uma casa no deserto? Deus poderia me dar realmente paz? O pastor não entende isso. Deus poderia fazer realmente eu olhar para Cristo e ter afeições santas e alegria indizível e cheia de glória? Deus poderia? A vida é um deserto, como eu vou ter isso? Então, essa era a pergunta daquelas pessoas incrédulas. E todas as coisas que as pessoas em seus 40 anos no deserto não fizeram, Jesus fez. Durante muito tempo, nós também dizíamos isso, não é? Nós achávamos que outras coisas seriam pão para nós, água para nós, rocha para nós, mas aquilo que nós não fizemos no deserto, Jesus fez enquanto viveu no mundo, e agora nós vivemos dessa rocha. E a Bíblia diz em Êxodo 17: então o povo não tinha água para beber. Eles discutiram com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês colocam Deus à prova? E Deus disse: eu vou dar água. Moisés: pegue a vara. E Moisés já sabia o que ia acontecer, porque a vara era a vara do juízo de Deus. A vara de Moisés não era uma bengala igual a do Phil Collins. A vara de Moisés é a vara do juízo. Foi assim que o rio foi ferido. Foi a vara que trouxe as pragas do Egito. Então, quando Deus mandou Moisés trazer a vara, Moisés sabia: esse povo passou de todos os limites, agora Deus vai trazer juízo sobre eles. E Deus mandou Moisés ir à rocha e disse: eu vou estar na rocha. Fere a rocha, ou seja, bata com a vara de juízo sobre a rocha, por tudo aquilo que durante muito tempo nós fizemos, nosso pão, nossa água. Jesus, em vez de nós recebermos o castigo por esse desprezo a Deus, Jesus foi ferido em nosso lugar. E Paulo traz isso para nós em 1 Coríntios 10:4. Ele diz: nossos antepassados passaram pelo mar, e no deserto eles beberam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo entendeu que porque Jesus foi ferido por todo o desprezo que a nossa vida anterior trouxe a Deus, Jesus foi ferido no nosso lugar, exatamente para nós termos um coração que vai para os caminhos que Deus nos leva pelo deserto, ama aquilo que Deus está fazendo em nossos corações, nos libertando de todas as coisas que fizeram com que a gente não encontrasse satisfação plena em Cristo, e que nos dá aonde alicerçarmos nossa vida para sempre. Paulo diz: Cristo era aquela rocha. Então Deus pode preparar para nós um banquete no deserto, queridos. Nós devemos viver como pessoas que têm um banquete no deserto. Nós devemos ser pessoas que o Salmo 78:19 não é uma pergunta incrédula. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Deus pode dar satisfação, gozo, alegria, paz em Cristo, alegria indizível e cheia de glória no deserto da vida? Você terá que responder. Aquele povo incrédulo achava que Deus tinha incapacidades, então eles morreram no deserto. Mas nós, como Paulo, sabemos que o pão era Cristo, a água era Cristo,
A rocha era Cristo. Nós aprendemos a não confiar em nós mesmos, sabemos do nosso total desamparo e da suficiência de Deus. Agora o mundo inteiro vai ver que Deus realmente preparou uma mesa para nós no deserto, e nós descansamos naquele que pode nos levar pelos piores caminhos. Em vez de nos levar diretamente para a terra prometida, nos leva para o sul e para o deserto, mas lá Jesus vai ser a rocha suficiente, a nuvem suficiente, o pão suficiente. E quando nós chegarmos em qualquer lugar, nós vamos ter o suficiente para nos alegrarmos em Cristo, nos deleitarmos nele e mostrar sua glória. Vamos ficar de pé, vamos orar.